Então eu quero pegar apenas um verso, one section. It's Isaiah 46. uma seção, Isaías 45. And this is going to help us to understand this principle Isso vai nos ajudar a entender o princípio of the first and the last. do primeiro e do último. 46. Chapter Obrigado. 46, verses 9 and 10. Verso 46, verso 9 e 10. Lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme e darei toda a minha vontade. E farei toda a minha vontade. So it tells you clearly Então diz para você claramente that you need to remember the former things, the things that happened at the beginning, que você precisa de lembrar as coisas antigas, as coisas que aconteceram no início, because I am God porque eu sou Deus and there is no one like me. e não existe nenhum como eu. And verse 10 explains this. E no verso 10 explica isso. It says, I'm going to declare the end E ele fala que ele vai anunciar o fim by the beginning, pelo princípio, from ancient times, de tempos antigos, the things that are not yet done. as coisas que ainda não sucederam. So it says the same thing, Então ele diz a mesma coisa, one going, starting from the end and saying, I will show you it from the beginning. primeiro mostrando que eu vou declarar o fim, declarando desde o princípio, And then it says, I'll show you the ancient e things, depois ele diz, eu vou te mostrar as coisas antigas, which declare the things that are not yet done, que declaram as coisas que ainda não foram, showing my pleasure and my will. mostrando meu prazer e minha vontade. Mostrando a minha vontade. If we looked at verse 8, Se a gente olhar para o verso 8, you'll see the context of what's happening here. ele fala do contexto do que está acontecendo aqui. It's actually connected to rebellion. Está conectado com rebelião. So this idea Então essa ideia that God is going to show his people what's going to happen at the end by what happened at the beginning que Deus vai mostrar o fim pelo que acontece no começo, is in the context of rebellion. está no contexto de rebelião. In fact, most of the thoughts that we get, Então a maioria dos pensamentos que a gente tem, most of the prophetic ideas that we develop, as ideias proféticas que a gente desenvolve, for instance, day for a year, por exemplo, dia por ano, which you're all familiar with, que nós estamos familiarizados com the isso. context of them are always in a situation where there's rebellion. O contexto sempre está relacionado a um contexto de rebelião. So that's just one example of this alpha and omega principle. Isso é apenas um exemplo desse princípio de alfa ou ômega. So we've been speaking Então a gente está falando about the everlasting gospel, do Evangelho Eterno, where you go from death to life. que você sai da morte para a vida. Now I've explained that I've got life here and death here, Eu expliquei que existe a vida aqui e a morte aqui, but you'll see what we do when we develop the line in detail. mas você vê o que a gente faz quando a gente desenvolve a linha em detalhes. That rather than having life at the third step, Então, instead of having life at the third step, em vez de ter vida no terceiro passo, we actually have life at the second na step. verdade a gente tem vida no segundo passo. And the second step E o segundo passo is the beginning of your journey. é o começo da sua jornada. So if I put some events here, Então se eu botar alguns eventos aqui, because we've got Midnight que a Cry, gente tem meia-noite, clamando da meia-noite, 11 de setembro. this is 9/11, Isso é 11 de setembro. this is 1989. Isso é 1989. So what are we saying? Então o que eu estou dizendo? We're saying that there was a message that came in A 1989 gente está dizendo que veio uma mensagem em 1989 that brought a shaking into the church que trouxe uma controvérsia, uma sacudidura na igreja and began to reform e people começou a reformar pessoas who were dead que estavam mortas in trespasses and sins em pecados because of the darkness that was in the church. por causa das doutrinas que estavam na igreja. Over this time period, Durante esse período, this prophetic message essa mensagem profética helped these people to come alive. ajudou essas pessoas a virem para a vida. But it took this message here, Mas aí chega a essa mensagem the aqui, empowerment of the first o fortalecimento da primeira mensagem and the arrival of the second, e a chegada da segunda mensagem to actually bring life to God's people. para trazer vida para o povo de Deus. And here, E aqui you're not talking to the bones, você não está falando dos ossos, you're talking to the wind. você está falando para o vento. Now these bones Então esses were a ventos, symbol of esses what? ossos eram um símbolo de quê? God's people. Do povo de Deus. They had to make a decision. Eles têm que fazer uma decisão. And we know E a gente sabe that when God brings judgment to any body of people, que quando Deus traz juízos sobre um corpo de pessoas,
He does it progressively. Ele faz isso progressivamente. So we've shown that. Então a gente mostrou isso. And if you're going to do anything progressively, E se você... If you wanna? if you're going to do anything E se você progressively, vai fazer qualquer coisa progressivamente, who do you begin with? com quem que você começa And who do you end with? e com quem que você termina? You begin with the people who are most responsible, Você começa com as pessoas que são as mais responsáveis, who have had the greatest light, porque que tiveram maior luz, the most opportunities. maiores oportunidades. And remember, E lembre-se, it's first the church, é primeiro a igreja, then the world. depois o mundo. Primeiro a igreja, depois o mundo. So who in the church Então aqui na igreja, has had the greatest privileges, que tiveram grandes are privilégios, the most responsible, as maiores responsabilidades, the most educated, os mais educados, that would be addressed first. seriam, a responsabilidade estariam sobre eles primeiro. So if you want to answer that question, Então se você quer responder essa pergunta, a nice story that you'd go to uma boa história que você poderia ir would be the story of the Gospels. seria a história dos evangelhos. So in the Gospels, Nos evangelhos, we're going to go through all the same a process. gente vai por todos esses mesmos processos We understand that. e a gente entende isso. First, the gospel message goes to the church. Primeiro, o evangelho vem para a igreja. Then in AD 34, it goes to the world. E em 34, no ano 34, ele vai para o mundo. So let me just illustrate that to make the point. Eu vou ilustrar isso daqui para fazer o ponto. What's the most famous verse in Adventism? Qual é o verso mais famoso no Adventismo? Daniel 8:14. Daniel 8,14. Daniel 8:14 Daniel 8,14 is the answer of Daniel 8:13, é a resposta de Daniel 8,13. and it's the 2300-day prophecy. E é a profecia das 2.300 tardes e manhãs. And it ends where? E termina aonde? In 1844, Em 1844. and it begins E começa in the year 457 BC. em 457 a.C. But the 2300 days, Mas os 2.300 anos Daniel 8:14, de Daniel 8,14, you can't work this out. you can, You cannot, você não pode, because you don't have the start date. você não pode descobrir isso daqui se você não tem um final, o So you have to início. go to Daniel 9 Então você tem que ir para Daniel 9 to determine where the start date is. para determinar onde que é o começo dessa profecia. And then you have to go to Ezra, E Daniel tem que ir para Esdras. chapters 6, 7, and E 8, depois você tem que ir para Esdras, capítulos 6, 7 e 8, to identify para identificar when the decree goes forth onde que o decreto sai, that's brought to view in Daniel 9. que traz à vista Daniel 9. But Daniel 9 Mas Daniel 9 is given in two sections. é em duas sessões. There's 70 weeks Existem 70 semanas that's discussed, and the 70 weeks are 490 years. e as 70 semanas são 490 anos. So these 490 years Esses 490 anos are dealing with what? estão lidando com quem? It's dealing with probationary time Está lidando com tempo de graça or testing time ou tempo de teste. for who? Para quem? The church, Para a igreja, the Hebrews. os hebreus. So let's do that. Então vamos fazer dessa maneira. And when does it end? E quando que isso termina? In the year 34, No ano 34, when Stephen is stoned. quando é o apedrejamento de Estevão. And what E o happens que acontece when that event occurs? quando esse evento ocorre? Then the gospel O evangelho goes from the church sai da igreja to whom? para quem? To the world. Para o mundo. So you can see Então vocês podem ver embedded in the most important prophecy of Adventism que dentro da profecia mais importante do Adventista is a principle tem o princípio that we're all supposed to understand, que a gente tem que entender. and we all agree on here. E tudo aqui a gente concorda. But when you make application at the end of the Mas world, quando você faz a aplicação no final do mundo, based upon the principle Alpha and Omega, baseado no princípio alfa e ômega, God's going to show you what He's going to do at the end Deus vai mostrar para você o que ele vai fazer no fim, by what He's doing at the beginning. pelo que ele fez no começo. So at the end of the world, Então no fim do mundo, first it will be the church, primeiro vai ser com a igreja, then the world. depois com o mundo. And today, E hoje, if you were to present this truth se você apresentar essa verdade as a historical anomaly, como algo histórico, they would say yes. eles iriam dizer sim. But if you make a prophetic Mas se application, você faz uma aplicação profética disso, our church would say no. a nossa igreja iria dizer não, This cannot be. isso não pode ser. And you know why? E você sabe por quê? Why would they reject this truth? Por que eles iriam rejeitar essa verdade? Because what
would it be attacking? Porque o que estaria sendo atacado? What cherished hopes would it undo? What? What cherished hopes Quais esperanças would it attack seriam atacadas to believe this? por acreditar nisso? What difference does it make? Que diferença faria? Let's see. Vamos ver. Matthew chapter 10. Mateus capítulo 10. We're in this story here, back here. A gente está nessa história aqui. 1989, 1989, first angel's message primeira arrives, mensagem angélica chega. and there's a shaking in the church. Existe uma sacudidura na igreja. And where did this message first go? E onde essa mensagem primeiramente vai? Must have gone to the people who are in the most, in the positions that they've got the greatest responsibility. Ela deve ir para as pessoas que tiveram maiores responsabilidades. Those who are more accountable. Eles que são mais... Accountable. Eles têm mais responsabilidades. And then the message goes on Então depois a mensagem segue and moves on to this second step, e vem para esse segundo passo, where it goes from a controversy to people living. onde ele vem de uma controvérsia para pessoas vivas. Now Matthew chapter 10 Então, Mateus capítulo 10 is 9/11. é 11 de setembro. So let's put that here. Vamos colocar aqui Mateus 10. Jesus has just been baptized, Jesus acabou de ser batizado because we mark baptism as e a gente 9/11, marca o batismo em 11 de setembro. and now he's going to get his 12 disciples. E agora ele vai pegar seus 12 discípulos. So we mark this history Então a gente marca essa história as the history of 12, como uma história de 12 or the history of 120. ou a história de 120. So once these 12 come on the scene, Uma vez que esses 12 aparecem, so I'll mark the 12 here, eu vou marcar os 12 aqui. there's a command that's given to them. Existe um comando que é dado para eles. Picking up from verse 5. Pegando a partir do verso 5, So these 12, diz: Estes 12, Jesus sends them forth. ele enviou eles e ordenou. And if you've got a red letter Bible, we'll just read what Jesus says. A gente vai ler aqui o que está dizendo. Jesus enviou então estes 12 e lhes ordenou dizendo: Não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidades de samaritanos. So these 12 Então esses 12 are only allowed to go são apenas permitidos para ir to the church, para a igreja, not to the world. não para o mundo. Now, if you take that story here, Agora, se você pega essa história aqui, we're here. nós estamos aqui, 27 27 to 34. até 34. And it's only when you get to 34, E você só vai chegar em 34 when they receive power, quando recebe poder. that the gospel's going to go to the world. E aí o evangelho vai ser para o mundo. But in this history here, Mas nessa história aqui, this 7 years, esses 7 anos, which is the end que é o fim of the Hebrew church, da igreja hebreu. what does God say? O que Deus diz? Do not go to the world. Não vai para o mundo. Now, this is one of the most problematic issues Esse é um dos assuntos mais problemáticos that we confront when we speak about this message, que a gente é confrontado quando a gente fala dessa mensagem. because people object to this idea. Porque as pessoas não concordam com essa ideia. So they'd be happy, Então eles estariam felizes. first the church, then the world. They would be happy. They Eles estão felizes que But é if we- primeiro a igreja depois do mundo. And if we bring this into our story, E se a gente traz isso daqui para a nossa história and we say first the e a church, gente diz primeiro para a igreja, then the world, depois para o mundo, or if I do it here, ou se eu fazer isso aqui, Matthew 10 is fulfilled in em 9/11. Mateus 10 é cumprido em 11 de setembro, First the church, primeiro para a igreja, then the world afterwards. depois para o mundo. We're saying A gente está dizendo that we're not supposed to be going to the world que a yet. gente não é para estar indo para o mundo ainda. We're supposed to be giving the gospel message to ourselves. A gente tem que estar dando essa mensagem para nós mesmos. Why? Por quê? Because we're symbolizing Ezekiel 37 Porque a gente é simbolizado em Ezequiel 37 as being dead como sendo mortos, in estando mortos, trespasses and sins, em pecados. and we need to be reformed, E a gente precisa ser reformados then brought to life, e depois tragos para a vida. come out of our graves, E sair dos nossos and then sepulcros do this great work. e depois fazer esse trabalho There's this grande, process esse that grande needs to trabalho. happen. Esse processo tem que acontecer. And as God's church, E a igreja de Deus, we're not really willing to accept this. nós
E a igreja de Deus não está desejando aceitar isso. Now, we've spoken about this prophetic gospel, Então a gente está falando sobre esse evangelho profético. and Ellen White talks about this E irmão, a gente fala sobre isso in many different ways. em muitas formas diferentes. But I want us to read a couple of Bible verses Eu quero first. que a gente leia alguns versos. We read Ezekiel 37. A gente leu Ezequiel 37. Let's read Ephesians chapter 2. Vamos ler Efésios 2. We're going to read verses 1 to 3. Efésios 2, Go de ahead and 1 a read it. 3. 1 to 3, yeah. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo antes andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, e fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Verse 5. Verso 5. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. And 6. Verso 6. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. I want to ask you a question. Quero te perguntar uma coisa. Verse 6, Verso 6. as Paul is writing this, Paulo está escrevendo isso. is this present tense or future? Isso é uma afirmação, uma oração presente ou está falando de futuro? Because it says they've been raised up Porque diz que eles vão ressuscitar and they've been made to sit e eles vão e nos fez sentar in heavenly places with Jesus. nos lugares celestiais com Cristo. Are they sitting with him in heaven, Eles estão sentados no céu. present or future? É presente ou futuro? Most people A maioria das pessoas would assume it's in the future, diria que isso seria no futuro. but I want to suggest it's present Mas eu quero sugerir que isso é presente. because they and Jesus Porque eles e Jesus are now one. são agora um. What's Jesus done here? O que Jesus fez aqui? Jesus is the shepherd Jesus é o pastor of his flock. do seu rebanho. And in Matthew 10, Em Mateus he 10, says to these 12 disciples, ele diz para esses dois discípulos: I Eu am going to send you vou enviar você to do what? para fazer o quê? To save the lost sheep Para salvar as ovelhas perdidas of the church. da igreja. Those lost sheep Essas ovelhas perdidas are a symbol of são símbolo dead people de pessoas mortas who now have to be brought to que life. agora precisam ser trazidas à vida. And who are supposed to be the shepherds of the flock? E quem é que deveria ser o pastor das ovelhas? Supposed to be the leaders. Tinha que ser os líderes. But Jesus says, I'm going to appoint you as leaders Mas now. Jesus disse: Eu vou colocar vocês como líderes agora. So here are these leaders Então aqui são esses líderes who have now been replaced by the disciples. que estão sendo substituídos pelos discípulos, And the e disciples os discípulos and Christ e Cristo are one. são um. They're now alive. Eles são agora vivos. So I'm suggesting Então o que eu estou sugerindo verse 6 is a present day experience. que no verso 6 é uma experiência presente. Verse 2, Verso sorry, 2. verse 1. Verso 1 It says, it defines what life and death are. diz e identifica o que é vida e morte. Death Morte means in trespasses and sins. diz que é em ofensas e pecados. So what must life be? Então o que vida seria? If death is sin, Se morte é pecado, what's life? o que é vida? Free from sin. Livre de pecado. You're not transgressing. Você não está transgredindo. So what were you doing here? Então o que a gente estava fazendo aqui? Transgressing A gente estava sin. transgredindo, a gente estava em pecado. But when you're living, Mas quando você está vivendo, what are you doing? o que você está fazendo? No sin. Sem pecado. And when does that happen? E quando que isso acontece? At the second step. No segundo passo. According to Ezekiel De acordo com Ezequiel 37. 37. Then in Ephesians chapter 2, E Efésios, verses 2 and 3, Efésios 2, de 2 a 3, verse 2 begins, in the time past. e verso 2 começa: E que noutro tempo, So Paul no tempo passado, né? que is diz- here in the present, Então Paulo está aqui no presente and he's saying, e ele está dizendo: in the past, no passado, you used to do things.
Você costumava fazer coisas. Paul is here. Paulo está aqui. He says, in the past you used to do Ele things. está dizendo, no passado você costumava fazer essas coisas. What did you used to Pecados. do? Você costumava pecar. O que ele costumava fazer? You used to walk Você costumava andar according to the world. de acordo com o mundo. And the world E o mundo walks according to Satan. anda de acordo com Satanás. That's who the prince of the power of the air is. Isso daqui que é o princípio da parábola dos príncipes da potestade. Because he controls Porque ele controla. the children of disobedience. He controls? The children of disobedience. Last part of the verse. Ah, tá. Que agora ele que agora ele opera nos filhos da desobediência. So you are the children of disobedience here, Então vocês eram os filhos da desobediência aqui. and you must be the children of who? E agora você deve ser filho de quem? Obedience here. Dos obedientes aqui. We call that the sons of God. A gente chama isso os filhos de Deus. Verse 3. Verso 3. And then it's going to tell you Ele vai dizer para você what you look like o que você parece in the times past. nos tempos passados. The lust of your flesh, Nos despejos da nossa carne. Desejos da nossa carne. and by nature E por natureza, you were the children of anger, você era o filho da ira, as everyone else was. como todo mundo era. But then it talks about this salvation that you went through. Mas ele fala aí sobre a salvação que você vem. Verse 5. Verso 5. You were dead in sins, Você está morto em pecados. and now E agora, you are quickened or made alive with Christ. você vivificou juntamente com Cristo. And it says you're quickened together with Christ. Está falando que você vivificou junto com Cristo. So you're with him now Você está com Ele agora, when you were made alive. quando você é feito vivo. Ezekiel 37 Ezequiel 37 said the second step, diz que o segundo passo, the second prophesying that you're made alive. a segunda profetização que é feita é quando você se torna vivo. And so verse 6, Então no verso 6, you've already been raised up to heaven with him. você já levantou juntamente com Ele. Because it says in verse 5, Porque diz no verso 5, quickened us together. vivificou juntamente. Verse 6, raised us up together. Verso 6, nos ressuscitou juntamente. So you're both together, Então vocês estão juntos, according to this passage. de acordo com essa passagem. One more, Uma mais. 1 John 1 João, chapter 3, capítulo 3, verse 14. verso 14. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão pertence na morte. Permanece na morte. Here's a different definition Aqui existe uma definição between diferente life and death. entre vivos e mortos. This one Essa daqui is is identified by how you love people. é identificado como você ama pessoas. So if you don't love your brother, Então, se você não ama seu irmão, if you get angry and rude and Se você- disrespectful, se você fica nervoso e rude, You sem must be in- respeito, this situation você deve estar nessa situação and not this one. e não vivo. Unfortunately, Infelizmente, the whole of God's people are in this mess. a maioria das pessoas está aqui nessa bagunça. But you and I, Mas você e eu, if we've experienced se a gente tivesse the passado first, por essa experiência, the first and second messages, pela primeira e segunda mensagem we should be angélicas, living, not dead. a gente deveria estar vivos e And não we've defined mortos. what that is. E a gente vai definir o que é isso. But some of us Mas alguns de nós may feel that we're not in that situation. pode sentir que não estamos nessa situação. So I want to hold that thought for one moment. Então, segura esse pensamento por algum momento. I want to make this overall view that we've addressed so far. We wanna make? I want to make this just an overview of what we've said so far. Ele vai fazer um overview, uma visão geral. We all need Nós todos precisamos a revival. de um reavivamento. I think we all can accept that. Acredito que a gente pode aceitar isso. We who understand this message, A gente vai entender essa mensagem. who study, Quem And believe estuda e crê, can I use the word practice it? eu posso usar a palavra praticar. We should have passed from death to life. A gente deveria sair da morte para a vida. And some of you E alguns de vocês are going to say that you haven't, vão dizer que vocês não, based upon the verses that we've just read. de acordo com os versos que a gente já leu. Because you know the experience you're having now Por causa que a experiência que você tem agora is not the experience of someone living, but it's of someone dead. não é uma experiência de alguém vivo, mas sim uma experiência de alguém que está morto. So there's something gone wrong. Tem alguma coisa ainda errado.
And we want to see if we can address some of those issues. Eu quero dizer se a gente consegue colocar alguma desses assuntos. But I want to begin with the assertion Eu quero colocar, that what we all need quero is reviving. começar que todos nós precisamos de um reavivamento. And the question E a is, pergunta é, how do we become revived? como que a gente se torna reavivados? We find this in Manuscript Releases, Volume A 18, gente acha isso em Manuscritos, Manuscripts and Release, volume 18, página 24.2. page 24. Página 24. And here she E says, aqui ela diz, when quando the books of Daniel and os Revelation livros de Daniel e Apocalipse are better understood. são melhores entendidos. So what we're speaking about are the books of Daniel and Revelation. O que a gente está falando sobre? Sobre os livros de Daniel e Apocalipse. When we understand them better, Quando a gente entender eles melhores, believers crentes, will have an altogether os crentes terão todos juntos an entirely different religious uma experience. experiência religiosa totalmente diferente. So that means your religious experience will be different than what you had before. Isso quer dizer que a sua experiência religiosa vai ser diferente do que você tinha antes. What's the religious experience that we're having at the moment? Qual é a experiência religiosa que você está tendo no momento? It's found É encontrado in 1 Timothy. em 1 Timóteo. Chapter 5. Capítulo 5. Read, chapter 5, verse 6, sorry. Verso 6. 1 Timóteo 5, verso 6. Mas a que vive em deleites, vivendo está morta. Now we might be alive, A gente pode estar vivo, but really, mas na verdade, because we live in pleasure, por causa que a gente vive em deleites, prazeres, in wantonness, em desejos, in doing what we want, em fazendo no que a gente quer, we're really dead. a gente está na verdade morto. That's the religious experience of God's church. Essa é a experiência religiosa da Igreja de Deus. We're people who walk around Pessoas que estão andando ao redor, who are completely and utterly dead. que estão completamente mortos. We're the living dead. Uma morte viva. And that's why we need an entirely different religious experience. É por isso que a gente precisa uma experiência totalmente diferente. We need to be brought back to A life. gente precisa trazer de volta para a vida. And that happens through the process of the gospel. E isso acontece no processo do Evangelho. And the gospel E o Evangelho is the prophetic gospel é um Evangelho profético that we saw in Ezekiel que a 37. gente viu em Ezequiel 37. And here Ellen White E aqui, irmão White explains this prophetic gospel explica esse Evangelho in different profético language em uma linguagem diferente. because she says we need to understand Daniel and Porque ela Revelation, diz que a gente precisa entender Daniel e Apocalipse, which are prophetic books, que são livros proféticos, to get this para experience. pegar essa experiência, para ter essa experiência. And this is how it works. E é assim como funciona. They will have glimpses of the open gates of heaven, Eles vão ter vislumbres dos portões abertos do céu. and their hearts and their minds E seu coração e suas mentes will be impressed serão impressionados in regard to the character that they must develop em relação ao caráter que eles devem desenvolver, in order to realize or experience em ordem de perceber, in order to realize, or experience em ordem de perceber ou de ter a experiência, the blessedness a bênção which is the reward da bênção da qual nós, of those who are pure in heart. da bênção da qual aqueles que têm de um coração puro. So here would be the blessedness Então aqui seria a bênção that we're going to que a experience, gente vai experienciar, and vai it's ter only for experiência. those E apenas para aqueles who are pure in heart. que têm coração puros. So where do you become pure? Então quando que a gente se torna puro? At the third step No terceiro passo or here ou aqui at the second? no segundo? We're going to show A gente vai mostrar with other examples com outros exemplos that purity of heart que transformar o coração puro is at the beginning of your journey, é no começo da sua jornada, not at the end of your journey. não no fim da sua jornada. And if this is challenging your religious E experience, se isso está desafiando a sua experiência religiosa, you need to make a você decision precisa fazer uma decisão about what has gone wrong. sobre o que está indo errado. Maybe you haven't understood the books of Daniel and Revelation properly. Talvez você não entendeu os livros de Daniel e Apocalipse corretamente. Maybe you haven't even been studying them. Talvez você nem estudou eles. But what we do know Mas o que a gente sabe is if you find yourself é que se você se encontrar today hoje
still dead ainda morto in trespasses and sins, em pecados, then the everlasting gospel isn't working for you. então o Evangelho Eterno não está trabalhando para você. The everlasting gospel O Evangelho Eterno is a prophetic test é um teste profético that's in 3 steps que em 3 passos, that changes a dead person and brings them alive. que muda uma pessoa morta e traz ela para a vida. That life Essa vida should have been achieved at the beginning, deveria ser alcançada, should be achieved, should have happened at the beginning, deveria acontecer no início, not at the end of your não no journey. fim da sua jornada. Over the studies this weekend, Durante os estudos desse final de semana, we're going to try and address this issue. a gente vai tentar colocar esses pontos. So esses finish off this assuntos. passage. Então, terminando essa passagem, The Lord will bless everyone o Senhor vai abençoar todos who seeks by humility and meekness que o buscar com humildade e meekly, que o buscar com humildade, to understand the things that are in the book of Revelation. entender as coisas que estão no livro de Apocalipse. The book Esse livro contains so much information contém tanta informação about immortality. sobre imortalidade, It's full of glory é cheio de glória, that everyone who reads it que todo mundo que lê and searches e earnestly procura honestamente will receive the blessing receberá a bênção that it wants to give us. que Ele quer dar para nós. She quotes Ela cita: that hear the words of the prophecy os que ouvem a palavra dessa profecia and keep those things which are written therein. e guardar essas coisas que estão escritas. The reason why God's church A razão por que a igreja de Deus are in this mess está nessa bagunça is because we don't study the book of é porque a Revelation. gente não estuda o livro de Apocalipse. Just one more paragraph. Só mais um parágrafo. This is from the Pacific Union Recorder, Isso daqui é da União Pacific Union Recorder, January 14th, 14 de 1904. janeiro de 1904, parte 5 e 6. She says this: Ela diz isso. the book of O Revelation livro de Apocalipse must be open to the people. deve ser aberto para as pessoas. Many, Muitos, this is my thought, esse é o pensamento dele. in God's church, Muitos na igreja de Deus, many of our leaders muitos dos nossos líderes, have taught us the following. They've taught us the following. eles têm ensinado a nós. She says this: many have been taught Muitos têm sido ensinados that the book of Revelation is a sealed book, que o livro de Apocalipse é um livro selado, which means you can't understand o it. que significa que você não pode entender isso. Is that true? Isso é verdade? She says no, Ela diz não, because it goes against the very name. porque isso vai contra o próprio nome. Apocalipse em inglês é Revelation, revelação. What is the sealed book of the Bible? Qual é o livro selado da Bíblia? It's the book of Daniel. É o livro de Daniel. Daniel was sealed, Daniel foi selado. and what is the key that E unseals Daniel? qual é a chave que dessela o livro? It's the book of Revelation. O livro de Apocalipse. But we teach as God's church Mas a gente ensina como povo de Deus that it's a sealed book, que é um livro selado, that we can't really que a understand gente não it, pode entender. and hence many of us are having this experience that is not genuine. Então, muitas pessoas não têm essa experiência que é genuína. So when we talk about the Então, gospel, quando a gente fala do Evangelho, we talk about a prophetic gospel, a gente Ezekiel fala sobre 37. um Evangelho profético, Ezequiel 37. This gospel is found in the book of Revelation and Daniel. Esse Evangelho é encontrado no livro de Apocalipse e Daniel. Revelation unlocks or unseals Daniel, Apocalipse dessela ou abre Daniel. and we are required to strain our minds, E a gente é pedido para que a gente strain our minds, put a lot of energy coloque bastante energia in our studies, nas nossas mentes, nos estudos, particularly in the study of the book of Revelation. particularmente no livro do estudo de Apocalipse. Because Do in estudo this do livro de book- Apocalipse. Por causa nesse livro, There's much information existe muita informação that shows you the open gates of que heaven, mostra para você as portas abertas do céu. and it's full of glory. E é cheio de glória. And if the gates of heaven were open in your E se os experience, portões do céu estão abertos, é a sua experiência, and you were standing before e Jesus, você está de pé na frente de Jesus, would you behave like the world? você iria se comportar de acordo com o mundo? Would you speak like the world? Você iria falar de acordo com o mundo? Would you dress like the world? Você iria vestir de acordo com o mundo? I don't think you would. E eu não acho que você faria. Many of us Muitos de nós have not seen those open gates. não viu esses portões abertos. So what we do Então o que a gente faz? is either look in the mirror at ourselves, Eu olho para o espelho ou para nós, or you look at the person sitting next to you, e você olha para a pessoa sentada perto de and você, you say, e você diz, they look as bad as me. eles parecem ruim como eu.
In fact, you don't really say that Você não diz isso, na because verdade. you look on the other side Porque você olha para o outro lado and you say, I look slightly better than that e person. você olha e diz, eu acho que eu sou melhor que essa pessoa. So you feel good about Então yourself. você se acha bom Only apenas when you look at Christ quando você olha para Cristo. through the book of Revelation, Através do livro de Apocalipse, which is the same as the book of Daniel, que é o mesmo que o livro de Daniel, will you see Christ for who he is, a gente vai ver Cristo quem ele é. and you'll realize your lost condition. E você vai perceber a sua condição perdida. And all of this E happens tudo isso acontece through prophecy. através da profecia. It was through the prophecies of the Messiah in the time of Christ. Era através dos profetas que falava das profecias de Cristo no tempo de Cristo. It wasn't through the works of keeping the law. Não era pelos trabalhos de manter a lei, de It's manter a the lei. same today. É a mesma coisa hoje, através da profecia. In Em 1989, 1989, there was a shaking houve uma sacudidura at the beginning. no início, And in the story of na Christ, história de Cristo, because this is where he gives the commission que aqui é quando ele dá o comando for his disciples to begin to do a para work. os seus 12 discípulos fazerem o trabalho. It's based upon this history É here. baseado nessa história aqui. Because when Jesus was born, Porque quando de Cristo nasceu, the leaders, os the líderes, people in the most responsible as position, pessoas com as posições mais responsáveis, what did they refuse to o que do? eles recusaram fazer? They refused Eles recusaram to go to the open door. de ir para os portões abertos. If a barn even has a door, E if a barn se um osso even has a door, tivesse uma porta, so there was an open door, então tinha uma porta aberta, and what was it they're privileged to do? qual era o privilégio deles fazerem? To go and meet Jesus. Para ir reencontrar Jesus. They would have been the first people to do that, Deveriam ser as primeiras pessoas a fazer but isso. they didn't want to. Mas eles não queriam. So their religious Então a experience experiência religiosa deles continued continuou that of the world. como a do mundo. And then, as Christ grows up, Então, quando Cristo cresce, there's a controversy that begins existe uma controvérsia que começa. because Zechariah is going to start prophesying. Porque Zacarias vai começar a profetizar. Anna begins to prophesy. Ana vai começar a profetizar. Many people. Muitas pessoas vão começar a The profetizar. shepherds. Os pastores, There begins this increase of controversy. eles começam o seu crescimento da controvérsia. And by this point here, E quando chega nesse ponto aqui, the baptism, o batismo, John João is going to begin his ministry. vai começar seu ministério. And when he does E that, quando ele começa isso, he begins to explain to people Ele com- really clearly ele começa a explicar para as pessoas claramente what is happening. o que está acontecendo. Jesus begins to gather his disciples, Jesus começa a juntar seus discípulos. and they begin a work E eles começam o trabalho of de evangelizing, evangelizar, giving the gospel message to God's church. dando o evangelho para a igreja, para o povo de Deus. First the church, Primeiro para a in igreja, preparation to the em world. preparação para o mundo. So as we think about these Então, things, quando a gente pensa sobre essas coisas, as perhaps you begin to think about talvez você comece a pensar sobre isso. why you're not experiencing life, Por que você não está tendo essa experiência de vida? where you can see, Quando você pode ver, theoretically, you're supposed to be. teoricamente, você deveria estar. First of all, Primeiro de tudo, you must recognize você deve reconhecer in your mind na sua mente that something has gone wrong, que alguma coisa está errada. and then you need to know what is going wrong E depois você precisa saber por que está indo alguma coisa errada. before you can actually address the problem. Antes de você lidar com o problema, resolver o problema. As we go through our studies this week, Quando a gente for nos estudos durante esse final de semana, this weekend, sorry, esse final de semana, we're going to try and address these issues. a gente vai tentar colocar esses assuntos. Let's pray. Vamos orar. Heavenly Father, Pai Celeste, help us to become clear nos ajude a ficar claros about the nature of the gospel, sobre a natureza do Evangelho, that it is a prophetic gospel that you give to us, que é um Evangelho profético que o Senhor dá para nós, as opposed to any other kind of gospel. em oposição a qualquer outro tipo de Evangelho. There's enough power Existe poder in suficiente the books of Daniel and nos Revelation livros de Daniel e Apocalipse to give us para nos dar a different experience, uma experiência the diferente, true experience uma experiência verdadeira that each of us want. que cada um de nós quer. Lord, you're not just calling us. Senhor, o Senhor não está apenas nos chamando. We look at you A gente olha para você and we look at the world e a gente olha para o mundo and we desire to be with you. e a gente deseja estar com o Senhor. We desire to be in your house. Nós desejamos estar na sua casa. But many of us Mas muitos de nós are still trapped in the world. ainda estão juntos com o mundo. And the reason for that entrapment E a razão disso
because we don't understand the gospel. É por causa que a gente não entende o Evangelho. Help us come away from this weekend Nos ajude a sair disso nesse final de semana, having a clearer understanding of these truths. tendo um entendimento verdadeiro e claro dessas verdades. Is our prayer in Jesus' name. É a nossa oração em nome de Jesus. Amen. Amém.